Programa Bacana Especial. Oferecimento YI Amada. Completa a sua vida. Clean, Gestão Ambiental. E FIEPA, Federação das Indústrias do Pará. Quantos netos o senhor tem? 4? Tenho 4 netos, 2 meninos e 2 Como meninas. é São que, coisas como é que é fantásticas. o avô Simão Jatene? Dizem que o sou um avô bobão. estraga. Não, eu sou um bobão, mas não Né? é só com neto, não. É? Eu sou um bobão com filho também. Se começar a falar sobre isso, eu vou chorar aqui, tá certo? É porque dizem bom que o avô ter- estraga, né? Eu vejo pelo meu, o meu avô, eu vejo pelo meu. A gente tenta botar na coisa linha e que- tal, o papai vem e desalinha tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu, a minha vida inteira, primeiro, sou absolutamente apaixonado pelos filhos. Né? São quantos filhos? Eu tenho 2 filhos naturais, legítimos do primeiro casamento, e tenho 2 filhos adotados do segundo casamento, que 2 de também coração. é uma coisa tão bonita, que uma delas, que é uma menina que hoje está com 18 anos, né? Ela está até com mais de 18, pediu para ter meu nome, pediu para trocar. Que ela queria, quando era pequena, ela queria fazer transfusão de sangue para ter meu sangue. Mas essas coisas todas, mas enfim, o que eu acho? Eu sou absolutamente apaixonado pelos filhos, né? E sempre tive com eles uma relação assim, afetiva muito forte. E a minha vida toda foi sempre uma vida muito corrida. É. Porque quando muito jovem, na época do Beto e da Bel, criança, eu era isso, eu dava aula, para você ter uma ideia, eu dava aula de 7h30 a 11h30 no Senai, dava aula de 1 às 5 da tarde, tinha aula na faculdade de 4 às 10 da noite e tocava de 10h30 a 2h30 da manhã todos os dias. Mas hoje é mais corrido. Tá certo? Pois é. Né? Então eu fiz isso durante um longo tempo. E a gente fica com aquela sensação de que não ter tempo. de não ter tempo para os filhos. Eu acho, mas isso eu acho que todo pai tem, viu, governador? Mas o Agora, neto... o que eu tentei fazer foi o seguinte também, quero também isso deixar claro. O tempo que eu tinha com eles era todo deles. O neto é a mesma É coisa. a mesma coisa? Hoje eu tenho um pouco tempo para eles, né? Mas o senhor reserva, por exemplo, um domingo assim, para poder ficar com eles? Ou um sábado? O senhor tem aquela Quando coisa dá, de querer sim. que se Sim. que eles reunir, pra gente almoçar junto, tá certo? Para ficar jogando conversa fora, para apanhar deles na história desses videogames, desses joguinhos. O que mais te sensibiliza nessa convivência com eles? O que é aquilo que de repente mexe mais com o senhor? Uma atitude, um tipo de... Deixa eu te dizer, O que a coisa que mais me dói é a reclamação da ausência. É. Isso dói. Quando eles... Eu tenho uma netinha que eu chamo de Jaburu Dourado. Né? Tá certo? E ela diz, inclusive, quando ela fala, diz que ela é a Jaburu Dourado. Quando alguém tenta chamar, ela diz, não, só o vô que chama de Jaburu Dourado. Né? Então, eu tenho uma relação muito apaixonada com criança também, deixa eu te dizer. Ah, é? Não é só com eles, não. Olha, governador, a gente está terminando, eu tenho só a última pergunta para lhe fazer, que é a seguinte. O senhor já parou para pensar que o senhor pode ser o primeiro trigovernador desse estado? Não. Efetivamente, o senhor é o homem que tem a chance de, pela primeira vez, governar esse estado por 3 vezes. Pelo fato de haver uma reeleição, né, e pelo fato de o senhor poder ser esse candidato. Isso é como é que se encara essa posição, essa possibilidade de governar o seu estado, onde você nasceu, onde você foi criado, onde estão suas raízes, onde está a sua família, por 3 vezes. Eu fico imaginando que deve ser uma oportunidade fabulosa para um homem que se dispõe a atender ao bem público, né, ter essa oportunidade. Primeiro, bacana, deixa eu te dizer uma coisa, até por ser fiel à verdade. Eu jamais imaginei ser governador do estado. Eu sou um menino criado no interior, na época, inclusive, numa casa que não tinha água encanada, né? Porque no município não tinha água encanada, tá certo? E não quero aqui ficar chorando pobreza, não. Meu pai era um comerciante de classe média
de uma cidade de interior. Então a casa não tinha água encanada, a casa tinha energia até 10 horas da noite, 10 horas piscava, como a gente dizia, e a partir daí apagava e você ficava sem isso. E, evidentemente, tive que me deslocar para Belém para vir fazer, à época, o ginásio. E jamais imaginei que seria governador, né? Eu sempre tive uma coisa que me marcou. Falar isso para amigos é uma história, falar isso assim pode parecer mise-en-scène. Aos que não acredito, pergunte para as pessoas que me conhecem há mais tempo, que eu acho que é uma boa oportunidade, né? Eu sempre fui muito incomodado, talvez até por isso. Eu nunca fui uma pessoa pobre, de dizer, não, passou fome, essa coisa toda. Não, não tenho, tá certo? Isso não. Mas eu convivi nisso, por uma condição até objetiva de que o município que eu vivia era assim. Certo. E essa questão da pobreza e da desigualdade foi uma coisa que sempre me deixou muito desconfortável. Muito desconfortável, né? Eu tenho colegas de primário, tá certo? Que ainda carregavam caixa no supermercado, essa coisa toda. Então, quando eu vim para Belém, eu muito jovem, eu acho que eu tomei consciência dessa questão da desigualdade e da pobreza como um elemento constitutivo da nossa sociedade e extremamente... nunca me conformei com isso. Se você pegar, então, o meu primeiro esforço para brigar contra isso foi a minha música. Passada essa fase, o que acontece é que eu me dei conta que a música era insuficiente para fazer as coisas que a gente imaginava, né? Passei 3 anos aí correndo o mundo, até de certa forma também como hippie. As pessoas usavam cabelão, tá? Mas então fazendo protesto, era essa coisa mesmo. E resolvi estudar, né? Eu sempre tinha sido um aluno mediano, né? Na faculdade aí eu me dediquei bem mais, porque entendia que aquilo, a escolha de economia teve muito colada a isso, né? Isso é uma coisa, como é que eu entendo essa coisa da pobreza e da desigualdade? Como é que a gente trabalha nisso? A economia foi um caminho. Então foi um caminho para pensar isso. Estudei, não tive resposta para a maioria das minhas indagações, né? E o que é verdade também, mas terminei me saindo bem na faculdade e fui trabalhar, o meu primeiro, depois de professor e tal, meu primeiro emprego foi na Telepará, que pagava muitíssimo bem. Então, na verdade, o meu ingresso na política também foi muito colado a essa discussão da questão da pobreza e da desigualdade. Eu me pretendia ser um bom técnico, auxiliar, né, os políticos na construção de alternativas e tudo mais. Mas acabou virando Tanto governador e tem a possibilidade de ser governador pela terceira vez. Então eu te confesso que eu nunca pensei nisso, não. Com toda franqueza, não pensei. Isso alguns amigos meus vão dizer, lá vai tu de novo com essa história e tal. Mas a verdade é essa, eu nunca pensei. Hoje a minha preocupação maior, diante das dificuldades do Estado, é como é que a gente faz um bom governo. Como é que a gente resgata a credibilidade? Como é que a gente consegue contribuir para que se tenha alguma crença nos políticos e na política? E vale ser governador para quê? Mas então, se não for para tentar reduzir pobreza e desigualdade, para mim não vale. Tá. Governador, muito obrigado. Eu que te agradeço a todas as pessoas que nos veem e dizer da satisfação e, mais uma vez, dizer da minha insistência nisso. Independentemente de partido, independentemente de crença e credo, eu acho que esse Estado tem muitas potencialidades, mas também tem desafios enormes. E a única chance de ter sucesso no enfrentamento desses desafios é se nós valorizarmos o que nos aproxime, não o que nos divide. Enfim, se nós fizermos um grande pacto pelo Pará mesmo. Bom, nós ficamos por aqui. Você viu hoje a entrevista que nós tivemos aqui com o governador do estado do Pará, Simão Jatene.